Esta entrevista do ex-presidente José Sarney, falando da fragilidade dos partidos políticos no Brasil, um tema que se discute já há muito tempo, desde que a ditadura militar acabou com os partidos que existiam no país e criou esse movimento democrático nacional e essa aliança renovadora nacional, que a política é bem diferente no Brasil. O PSD e a UDN do passado, mesmo se digladiando como se digladiavam, produziam muito melhor para o sistema democrático do que estas três dezenas de agremiações partidárias que temos no dia de hoje. Está se discutindo no Congresso Nacional já há alguns anos, um novo Código Eleitoral. O nosso Código Eleitoral em vigor é uma colcha de retalhos e ele data ainda da década de 1940. Mas não é o problema não é o código, o problema são os homens que estão fazendo a política brasileira hoje. Reservadamente, vários políticos cearenses criticam o fato de o senador Cid Gomes, ex-governador do Ceará, ter requerido o benefício de R$5.000 dado pela Assembleia Legislativa Cearense aos deputados e ex-deputados estaduais a título de auxílio saúde, uma sinecura criada para aumentar o valor mensal que os deputados estaduais recebem com a denominação de subsídio. Nem todos os deputados estaduais requereram o benefício. Também nem todos os ex-deputados estaduais requereram o benefício. Cid Gomes, como dissemos ontem neste espaço, já é beneficiado com o auxílio saúde, o mais generoso do Brasil, pois o Senado Federal garante todas as despesas de saúde dos senadores atuais e ex, de forma vitalícia, extensivo a familiares, mais precisamente a companheira ou companheiro e filhos. Portanto, já gozando de um benefício como tal, para o mesmo fim, Cid não deveria ter dado o mau exemplo, o de receber vantagens do poder público. Cid Gomes já é aposentado como deputado. Ele recebe os proventos no valor que os deputados em exercício recebem. Cid é muito diferente do seu irmão, também ex-governador do Ceará. Ciro Gomes tem direito à pensão de ex-governador do Ceará, uma remuneração próxima de R$40.000, pois na época em que foi governador, o ex-governador tinha direito a uma pensão, quando deixasse o mandato, tinha direito a uma pensão no valor correspondente ao que ganhava, na época,
dizia a Constituição do Estado, que ganhava a qualquer título. Na época, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Essa mordomia de pensão para ex-governador, depois de muita luta, acabou. Mas ele, Ciro, como adquiriu o direito, poderia ter requerido, poderá ainda requerer. Ciro também tem direito à pensão de ex-prefeito de Fortaleza. E como ex-deputado estadual, ele não recebe nenhuma pensão, tem direito aos R$5.000 que os atuais e ex-deputados estaduais estão recebendo agora a título de auxílio-doença. Ciro também foi deputado federal. Poderia estar aí, se tivesse o gosto do irmão pelo dinheiro público, poderia estar recebendo hoje do Estado e do município de Fortaleza a bagatela pouco superior a R$100.000. Que diferença, hein? A Assembleia Legislativa Cearense ontem fez uma concorrida sessão solene para lembrar os 100 anos de nascimento de Edson Queiroz, o maior empreendedor do estado do Ceará até os nossos dias. A senhora Manuela Queiroz Bacelar, neta de Edson e vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza, Unifor, agradeceu a homenagem. Vamos ouvi-la. A homenagem prestada aqui na Assembleia Legislativa é o testemunho da relevância do trabalho deste filho de Cascavel. Edson Queiroz foi um homem multifacetado. No campo empresarial, fundou e desenvolveu empresas que se destacam em vários setores, como energia, bebidas, comunicação e eletrodomésticos. Hoje, o Grupo Edson Queiroz, no Ceará e no Brasil, escrevendo uma história que se consolida ao longo dos anos e que continua a gerar frutos. A criação da Universidade de Fortaleza, a Unifor, mantida pela Fundação Edson Queiroz, reflete a crença inabalável de Edson Queiroz de que a educação é a condição para o desenvolvimento humano, social e econômico. A Unifor é a concretização de um sonho sonhado há dois. E Holanda e Edson queriam transformar o Ceará por meio da formação de cidadãos preparados para os desafios do futuro. Edson Queiroz não foi apenas um empresário de sucesso. Ele foi, acima de tudo, um homem de ação. Ele costumava dizer, deputado Salmito, que estava 24 horas por dia pronto para trabalhar. Sua vida é exemplo de grandes conquistas que são feitas de coragem, visão de futuro e, sobretudo, determinação. Ele entendia que o sucesso não se mede apenas por resultados financeiros, mas principalmente pelo impacto positivo que se deixa nas vidas das pessoas. E com esse pensamento ele fundou a Unifor, que hoje é uma das maiores universidades do Brasil, com mais de 130 mil profissionais formados, atuando em diversas áreas. Ao celebrarmos o centenário de Edson Queiroz, ressaltamos o quanto ele integrou educação, cultura, desenvolvimento social e econômico. Seu olhar holístico e comprometido com o bem comum continua a nos inspirar e nos guiar. E é com muita honra que, ao lado da minha tia Lenise Queiroz Rocha
e dos demais membros do Conselho Curador da Fundação Edson Queiroz, Renata, Paula, Igor e Edson Neto, seguimos com a missão de perpetuar esse legado. Uma missão que, embora desafiadora, é também grande fonte de gratificação. A cada projeto da Fundação, seja na educação, na cultura ou no desenvolvimento social, sentimos que estamos cumprindo o propósito que esse grande cearense nos deixou. Bom, ainda ontem na Assembleia, o deputado Fernando Hugo fez um substancioso pronunciamento destacando os benefícios sociais que os governos distribuem no país, sobretudo o Bolsa Família, criado com outro nome pela ex-primeira-dama do Brasil, Dona Ruth Cardoso, mulher de Fernando Henrique Cardoso. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Fernando Hugo. Governo Lula, e ele, num ato público, conhecido por todos, transformou, deputado Leonardo, em ação de governo, o Bolsa Família. Valha-me Nossa Senhora, deputado Daniel, quantas polêmicas nós tivemos aqui sobre o Bolsa Família. Aqueles que ontem criticavam Fernando Henrique Cardoso, hoje no governo Lula, com a genial expansão do processo que ele fez, o Bolsa Família. E o Bolsa Família, deputado Daniel, alastrou-se Brasil adentro, mundo afora, e nesse assistenciar, ele propicia, direta ou indiretamente, o ócio. Eu tive uma discussão grande aqui, àquela época, porque eu, defendendo aqueles mais vulneráveis, aplaudia a ação alastrada do governo Lula, mas pedia, deputado Leonardo, que se tivesse uma contenção. Isso faz mais de 20, 25 anos. E aí, deputado Leonardo, o bolsismo transformou-se numa verdadeira agregação do nada a fazer, com a certeza de receber ao final do mês aquilo que é depositado na conta de cada um desses milhões e milhões de miseráveis, vulnerabilíssimos que existem no Brasil. Quem está me ouvindo deve dizer, o Fernando Hugo é contra o Bolsa Família. Não! Eu criei uma historieta nessa minha forma de pensar e disse aqui no plenário, isso deve fazer muitos e muitos anos. Eu disse, o José, olha Guilherme, o José nasceu e com 3 anos foi inscrito no Bolsa Família. Carente, pobre, vulnerável, miserável. O José hoje tem 23 anos de idade. Já é casado. O Zezinho, filho dele, também já está inscrito no Bolsa Família e o José continua no Bolsa Família. Nós estaremos cultivando, deputado do Leonardo, esse Brasil não produtivo e que certa e seguramente não é o melhor caminho. Fernando, tem alguma solução? Tem. Já é tempo, deputados, nobres, se possível, jovens, moças e rapazes, de vocês irem às escolas e se tentar, objetivamente, com a força que uma educação preparativa dá para o indivíduo sair da escola e ter um rumo. O Brasil é responsável por 17% do tráfico internacional de droga. Morre 100 pessoas por dia por ações violentas, seja no crime Leocádio Carlos Alberto, ou seja nos acidentes despossuídos de comportamento da via pública. O Brasil não pode continuar iludindo-se nem nos iludindo. E o bolsismo precisa. Deputado Fernando, quando possível, deputada Silvana. Honestíssimo. Esse projeto do genial Camilo Santana, o Pé de Meia, é um estímulo. Ele lembra muito o historiador de Assis,
ele lembra muito aquela ideia primitiva e primária da doutora Ruth Cardoso, de o aluno ter que ir para a escola para se adquirir aquela contraposição em valores combustíveis. Bom, desculpe a nossa falha técnica, acelerou a voz do deputado, né? Em outras palavras, o deputado está disse que o Bolsa Família ajuda e prejudica. Ajuda quando dá o alimento ali imediato para o faminto e prejudica porque torna a pessoa uma pessoa preguiçosa. E até as regras mesmo do programa impede que essas pessoas que precisam comer queiram trabalhar, porque o querer trabalhar pode impedir que eles recebam essa pequena importância que, mesmo pequena, satisfaz um pouco das suas necessidades. O deputado falou da necessidade de se preparar o jovem para o emprego. E talvez isso seja o ponto mais importante a se discutir hoje no Brasil. Se fala em bolsa para os estudantes permanecerem na sala de aula. Mas que sala de aula? Uma sala de aula onde ele aprende a ler e escrever. Ele termina o curso secundário e vai tentar a universidade. Se conseguir a universidade, muito bem, continuará até podendo receber uma bolsa, mas a perspectiva de emprego continua não existindo. Se o governo federal, antes da bolsa, para motivar o jovem a continuar na escola, construísse escolas profissionalizantes, que ao fim de um curso secundário, o jovem tivesse condições de trabalhar na indústria, no comércio, em qualquer uma outra atividade. Mas o poder público não tem escola profissionalizante. E aí alguém pode dizer, não, mas tem aqui o IFES. Um dia desse eu conversei com um professor do IFES, que já foi até diretor. Nós temos, o IFES tem escola profissional. Tem, professor. Qual foi o último torneiro mecânico moderno que o Instituto formou? Ele não tem nem equipamento para formar. Ele não tem nem equipamentos. Nós precisamos de escola profissionalizante. Os jovens, terminando o curso secundário, têm uma perspectiva de um emprego. Tem a perspectiva de um emprego. É muito bom sonhar e ter um curso superior. Mas e o emprego depois? E o emprego, como virá? A indústria, o SESI, Serviço Social da Indústria, está anunciando hoje aí, propagando os seus cursos profissionalizantes. E lá na publicidade diz que todos os formados pelos cursos do SESI já estão empregados. Antes mesmo de concluírem o curso, já tem um emprego em vista. Seria um bom exemplo esse do SESI para o governo seguir. Vamos construir escolas modernas, profissionalizantes. Importantíssimo termos escola em tempo integral. É muito importante termos escola em tempo integral.
Mas será que não seria mais importante ainda termos escolas profissionalizantes? A escola profissionalizante não impede do jovem chegar à universidade. Não. Ele faz um curso, o curso dele, profissionalizante, não o impede de ir para a universidade, mas o curso profissionalizante já lhe dá uma boa perspectiva de emprego. O Congresso Nacional está com suas atividades parcialmente paralisadas nesta semana, em razão dos feriados santificados da Semana Santa. Mas é intensa a movimentação de oposição em governo em relação ao projeto de anistia para os envolvidos com o 8 de janeiro, quando vândalos destruíram em Brasília parte do patrimônio dos 3 poderes da República, que envolveram agora, além de governo e oposição, estão envolvendo nessa discussão de anistia para esse pessoal que foi alcançado no 8 de janeiro, estão incluindo essa discussão os integrantes do Supremo Tribunal Federal, do STF, que, na verdade, nada tem com a posição do Congresso, mesmo que alguns dos seus integrantes do Poder Judiciário, ministros, entendam que o Congresso deveria decidir como eles entendem. O Judiciário existe para julgar de acordo com as leis brasileiras feitas pelo Congresso Nacional. Juiz decide, deputado e senador fazem a lei. Está incomodando a governistas cearenses a insistência do senador Cid Gomes em ter o deputado federal Júnior Mano como candidato ao Senado pelo PSB nas eleições do próximo ano. Agora, amigos do deputado federal Mauro Filho estão anunciando que o deputado conversou com o senador Cid sobre ele, Mauro, ser também candidato ao Senado. Aliados do governador Elmano, estão entendendo que antes de o deputado Mauro Filho falar em possível candidatura ao Senado, está, no fundo, uma ação do senador Cid Gomes. Aliás, essa questão da formação da chapa ao Senado, pela base governista, tem político admitindo que aliados de Elmano já estejam trabalhando no submundo notícias para desgastar nomes apontados como candidatos à Casa Revisora do Congresso Nacional. A base do governo já tem aí bem uns 5 ou 6 candidatos ao Senado. Isso
sem falarmos nos candidatos o candidato indicados pelo senador Cid Gomes, pela legenda do PSB. Dizendo isso, nós estamos encerrando aqui a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco